ali. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas que às vezes não, né, não estão preparadas, às vezes deixam se levar para a lábia deles, pelo que eles falam, cativam as pessoas, né? E a própria Bíblia nos ensina como a gente ter discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que não é, né, André? Sim, sim, tem vários falsos profetas hoje. Se você vê a internet, você assistir, é cada absurdo que tem que é tremendo, né? A gente não pode perder tempo com esse tipo de pessoa ou esse tipo de situação. E o mais impressionante é que tem gente que ainda vai, né, nessa lábia, cai nesse papo, cai nessa conversa fiada, e assim, pessoas que vão. Se você parar para pensar hoje, Rony, quando a gente fala de falso profeta, a gente vai ter que mencionar o protestantismo fatalmente, porque o protestantismo, hoje, ele arrebata uma grande parte da população mundial. Se nós formos dividir em populações, né, hoje o protestantismo vai aparecer ali como se juntar todas as seitas protestantes, né, vão aparecer ali como o segundo ou terceiro maior religião, entre aspas, do mundo, né, segundo ali Então, você vê que tem 500 anos de protestantismo, depois das 90 teses que Lutero colocou lá na porta lá da igreja, da universidade, enfim. E com isso, são milhões e milhões e milhões de pessoas que vêm se perdendo com uma falsa doutrina, com muitas heresias, com falácias e situações que são... Eu costumo dizer que eles são cristãos pela metade, como é que eu posso dizer? A gente dá até assim uma certa pena das pessoas que são influenciadas, que não tem culpa disso, né? Tem muita gente que nasceu no protestantismo, vai morrer no protestantismo, e pela lavagem cerebral que é feita lá, não se dão nem ao trabalho de conhecer o catolicismo ou saber o que significa o catolicismo. Aí essas falácias como o católico é idólatra, o católico diz respeito a Deus, ama imagem de madeira, imagem de gesso, imagem de mármore, essas falácias vão se perpetuando, porque as pessoas não têm conhecimento. É muito mais fácil você aceitar o que os outros impõem para você do que você buscar uma fonte e questionar o que estão dizendo para você, né? Eu, quando era leigo, ainda sou leigo, né? Não era isso que eu quis dizer, mas eu, quando eu não estava convertido, não procurava conhecer mais a fé, eu vivia também falando sobre o que os outros, repetindo o que os outros falavam. E eu tinha muito medo, às vezes, até de conversar com um protestante, porque eles citavam um versículo de Bíblia, esse versículo do texto, e aquela coisa toda, e você se sentia um ignorante perto deles. Inclusive, conversando uma vez com uma senhora, ela disse, né, ela não tem o conhecimento da Bíblia, e ela falou assim, uma vez um protestante me falou sobre a questão das imagens, eu parei de ter imagens em casa, porque ele leu o texto da Bíblia para mim, eu fiquei com medo. Ela não se tornou protestante, mas ela parou de ter imagem em casa porque acreditou no indivíduo que falou aquilo para ela sem consultar. Aí eu fui lá e falei para ela, olha, você pode ter sem nenhum problema, sem nenhum medo, eu fui explicando para ela toda a passagem da questão bíblica, né, porque eles são muito desonestos intelectualmente, porque na mesma passagem que Moisés, eles citam lá em Gênesis, que diz para não fazer nenhuma imagem, nem sobre qualquer coisa que estiver sobre a terra, sobre o céu ou debaixo dos céus, eles não citam que Moisés está se referindo, que Deus está se referindo a não fazer a imagem como os egípcios faziam naquela época, que eles tinham deuses para tudo, tinha deuses para o céu, tinha deuses do ar, tinha deuses do mar, tinha deus do submundo, né? Então, estava fazendo essa menção e essa referência. Ou então a gente vai ter que concordar ou acreditar que Deus é confuso, no mínimo, porque logo na sequência, você lendo o livro de Gênesis, você vai se deparar com o mesmo Deus que disse que não podia fazer certas imagens e deixou algumas instruções para esses tipos de imagem, né? Mostrando claramente que não são qualquer tipo de imagem, e na sequência Deus diz para Moisés, olha, a lei que eu te dei, a palavra que você registrou na pedra, ela é muito sagrada, você não pode colocá-la em qualquer lugar. Então você vai construir uma arca, está aqui a medida, está aqui o comprimento, está aqui a altura, está aqui a espessura, está aqui a largura, e assim que você fizer ela, você faz uma tampa, e sobre esta tampa você vai colocar a imagem de 2 anjos, de 2 querubins. Ora, pois, a imagem do querubim não é uma imagem de algo que está sobre a terra e está no céu? Como que Deus pode ser contraditório entre si? Ou,
são homens ou desonestos intelectuais ou maldosos que se usurpam da palavra de Deus para fazer com que a palavra, que eles sabem que a palavra tem poder, e fazem com que as pessoas, acreditando na palavra de Deus, pensando que estão seguindo a Deus, comecem a seguir uma seita, uma doutrina de condenação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra parte que a Bíblia nos cita também é lá na frente, quando manda o rei Salomão fazer o templo e adornar cheio de imagens de anjos, de querubins, inclusive na sala dos santos, onde ficava a arca e ficavam as tábuas da lei, que pouquíssimas pessoas podiam entrar. Ali estavam 2 anjos gigantescos, 2 querubins gigantescos, como que guardando a própria arca, né, a própria palavra de Deus, e fala que quando Salomão terminou de fazer o templo, passou-se um vento muito forte, Deus ali habitava. Então, como é que Deus pode habitar num local onde tem um monte de adoração de imagens e de ídolos? Então, cai por terra essa falácia protestante, porque eles não falam a verdade sobre isso, eles apenas falam a verdade que convém a eles. Porque vamos pensar aqui e refletir, gente. Se eles precisam continuar sendo diferentes, para que esse povo que seguem eles e que sirvam os interesses financeiros deles continue, eles têm que ser diferentes da Igreja Católica. Porque se eles começarem a apresentar a Igreja Católica como real e verdadeira, todo mundo vai sair de lá, porque não vai ficar em um local que é um local que falta de tudo, né? Falta doutrina, falta tradição, falta base histórica, falta base religiosa para se fazer isso, certo, Rony? André, você falou muito importante, eles têm que ir contra a Igreja Católica, até porque, mesmo para apanhar as pessoas, né? E o que mais eu acho, assim, eu fico pensando às vezes, assim, as pessoas que nascem de um lar católico, né, de uma família católica, pessoas que já rezaram o texto, têm conhecimento da Igreja Católica e se deixam se levar por esses falsos pastores, né, dizendo que a Igreja Católica é isso, que é aquilo, né, igual você mencionou aí na questão da imagem. Tem muitas pessoas mesmo que acontece isso, né, às vezes é católica, tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida e chega um lá e fala para jogar a imagem fora, a pessoa não tem a sabedoria e acaba jogando fora a imagem, acreditando naquele falso profeta. Então, assim, hoje, né, nos tempos de hoje, é muito importante nós estarmos abordando esse assunto, né, sobre o falso profeta, sobre as imagens, tudo isso, para que as pessoas elas venham conhecer e ficarem mais preparadas. Por que eles atacam mais nessa parte das imagens, outra parte também do batismo? Eles falam que, né, tem que batizar depois que já tiver adulto, depois que já tiver grande, que o batismo quando é criança não é válido. É mesmo para enganar as pessoas, para contradizer a Igreja Católica, para menosprezar a Igreja Católica e, através dessas táticas que eles usam, apanhar muitas pessoas aí, enganando dessa mesma forma, né? Por isso que hoje a gente sempre tem que, né, tomar muito cuidado com relação a isso. Pessoas que às vezes eram católicas, hoje são evangélicas porque deu ouvido a um falso profeta. Eu penso que as pessoas que fazem isso, elas nunca foram católicas, não concorda, André? A verdade é que essa pessoa que sai do protestantismo, do catolicismo e vai para o protestantismo, ela não conhece a sua verdadeira fé. A pessoa que conhece de verdade a Igreja Católica, que começa a entender a sua religião, ou que pelo menos a pessoa começa... tem 2 formas, né? A forma, todo santo, todo nosso doutor da Igreja que foi santo, ele tem coisas em comuns, né? Eles rezavam muito, meditavam muito, e nós tivemos vários tipos de santos, desde santos mais humildes, que não sabiam nem ler e escrever, como os próprios apóstolos, né, no início não sabiam ler e escrever direito, como depois nós tivemos os santos que foram doutores, como São Tomás de Aquino, né, tivemos o santo São Francisco de Assis, que era um santo letrado, ele era de nobreza, antes ele era rico, enfim. Então, todos os santos têm em comum o conhecimento profundo da sua religião, ou através da meditação, da leitura e da tradição, ou simplesmente através da oração. Então, se a pessoa deixa e abandona o que é correto para ir para o incorreto, tem duas situações. Ou ele não conhece bem
a sua tradição, ele não tem uma base filosófica muito boa, ou não procurou saber algumas coisas, ou simplesmente ele não tem uma base forte de oração. Ele não tem o sustentáculo da fé, que é a oração. A oração, ela é importantíssima para você se manter firme e reto no caminho no caminho verdadeiro de Deus, né? Por isso que o santo profeta é o profeta dos últimos tempos, foi chamado por Jesus, porque apesar de ele não ter todo esse conhecimento, toda essa base, inclusive ele mesmo relata que foi ensinado pelo padre Reus, né, que veio para ele em interlocução interior, e foi ensinando para ele muitas coisas que ele não sabia, foi dando uma base para ele mais tradicional, mais filosófica sobre a própria igreja, mas esse santo sempre pregou com muita honestidade que você precisa estar em oração constante, porque a oração constante, ela é, na verdade, uma forma de você se conectar e conversar com Deus. Então, quando você para de fazer as suas orações, você vai cair fatalmente em tentação. Então, tem muitos católicos que eu presumo, né, não sei a vida de cada um, ou as pessoas que não conseguem enxergar a verdade dentro da fé, é porque elas querem enxergar a verdade dentro da racionalidade da carne, dentro da racionalidade do que o ser humano tem para propor. E não é assim que funciona. Para você entender as coisas de Deus, você não tem que apelar para a sua racionalidade. Como dizia São Tomás de Aquino, você tem que começar a enxergar a ciência e toda a história, toda a filosofia com os olhos da fé. Eles estão entrelaçados. Não é, a fé não pode ser contraditória, a ciência não pode ser contraditória à verdadeira fé, porque Deus, ele também é ciência. Porque se você, o que o homem descobre hoje, por exemplo, o que é a água? Que é uma molécula de H2O, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, isso só é o homem descobrindo o que Deus fez. Então, o maior cientista de todos é Deus, que criou toda a matéria. E tudo que o homem estuda como base, toda a matéria, vem de Deus. Então, para você entender, de fato, essas coisas, você precisa estar conectado com Deus. Por isso que você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem este poder dentro de você e essa conexão dentro de você. Como que você acessa essa conexão com Deus? Através da oração, através da meditação, através do jejum, através da penitência, através da leitura da vivência da vida dos santos, pegar como exemplo o que os santos fizeram, porque eles deixaram vários caminhos para a gente seguir. Santa Gina Galgani foi santa fazendo as coisas de casa, Santo Padre Pio foi santo fazendo apenas as coisas que um sacerdote tem que fazer, sendo um sacerdote verdadeiro e fazer tudo como Cristo pede. Assim que Santo Padre Pio se santificou. Padre Pio não fez coisas extraordinárias, assim, entre aspas, fora do sacerdócio dele. Ele fez coisas extraordinárias sendo um bom sacerdote. Assim como Gina Galgani fez coisas extraordinárias sendo uma pessoa que se dedicava à casa e à sua humildade. O que esses santos têm em comum? Oração, penitência, jejum e entrega total a Deus. Certo, Rony?